Fala galera, chegamos a mais um vídeo. Hoje entrando no conteúdo de oscilações, né? Vamos falar sobre pêndulos. Vou deixar escrito aqui. Ei, beleza. A caneta está falhando. Começamos bem. Agora vai. Conteúdo de pêndulos. Vamos lá. Primeiro entrando um pouquinho, né, sobre pêndulos simples. Primeiro exemplo aqui, vamos supor, por exemplo, que a gente pega uma maçã, certo? Para desenhar aqui, a gente pega uma maçã, finge que isso aqui é uma maçã, gente. E a gente coloca um fio amarrado aqui, ó. Pendura ela tá presa sobre um fio aqui, tá preso, vamos supor, aqui em cima, um lugar aqui, enfim, certo? A maçã é posta para balançar na extremidade de um fio, então alguém soltou ela daqui. Ela tá fazendo isso aqui, balançando, certo? Ela descreve. A pergunta seria: se uma maçã é posta para balançar na extremidade de um fio longo, ela vai descrever um movimento harmônico simples, que foi o que a gente viu no vídeo passado. Caso a resposta seja afirmativa, né? Qual o período T desse movimento? Período T, que é 1 sobre frequência. Vou deixar aqui para não confundir com o outro T que eu vou usar já já. Enfim, para responder essas perguntas, a gente vai considerar, né, um pêndulo simples. Vamos considerar a situação aqui, certo? Supondo que esse fio é inextensível, a massa desprezível dele, né, ele tem um comprimento L. Ele tem um comprimento daqui para cá, a seção dele L. A outra extremidade é fixa, como a gente já viu, e a outra está presa na maçã. Vamos primeiro fazer o diagrama de forças aqui. Quais são as forças que atuam? Certo? Então, se ele foi soltado dessa posição aqui inicial, e foi até essa, ficou voltando, enfim. Dessa situação aqui inicial, a gente tem uma força peso aqui, certo? A gente tem força gravitacional, que é a força peso, e essa força peso, a gente tem também, ela está puxando aqui para baixo, sendo que a gente tem uma tração aqui, uma força de tração, que é a força de tração do fio. Eu vou usar esse T aqui, certo? Vou botar essa setinha para não confundir com esse T que é período, esse T que é de tração. Tranquilo. Decompondo essa força peso, se a gente decompõe essa força peso, a gente vai ter uma força aqui, que é nesse sentido aqui, e outra força formando 90 graus aqui, ó, nesse sentido aqui. Vou pegar aqui mais ou menos 90 graus aqui. Show. Mais ou menos aqui. Essa força aqui eu vou chamar de F1, F2. F1 F1, só botar um caderno aqui embaixo que fica melhor para
apoiar, que tá ficando meio ruimzinho. Mas enfim. F1 vai ser igual a força-peso vezes cosseno teta. Cosseno teta. Que teta é esse? É esse teta aqui, ó. Um ângulo teta. Coincidentemente é o mesmo aqui. Tá? Esse ângulozinho teta aí. E o F2 vai ser igual a força-peso vezes seno teta. Então, pronto, agora focou. Dando continuidade, a gente vai ter os componentes F1 e F2 da força-peso. Isso aqui são componentes da força-peso. E essa componente tangencial vai produzir um torque em relação ao ponto fixo do pêndulo, porque sempre age no sentido oposto ao deslocamento do peso. E isso é tendendo a levar de volta para o ponto central. Tanto que, por exemplo, quando está aqui, ela age contrário. Tipo, o pêndulo está aqui indo para esse lado, ela está indo para cá. Quando o pêndulo está indo para cá, essa força está nesse sentido. Por isso que ela gera um torque, fazendo com que a maçã tenda ao ponto central, vai ficar aqui no meio em repouso. Tá? Então, de acordo com a equação anterior que a gente tem sobre o torque, certo? De acordo com a equação anterior, esse torque restaurador pode ser escrito na forma de esse torque. Então, como eu dizia, vai ocasionar um torque, por forma que a gente estudou antes. Esse torque vai ser igual a menos L, que é o comprimento, menos L vezes força-peso seno teta. Essa caneta também está falhando. Um segundo, galera, rapidão. Seno teta. Pronto. Enfim. Essa vai ser a fórmula. Onde o sinal negativo ele vai indicar que o torque age no sentido de reduzir θ e L, né? L é o braço da alavanca do componente, que no caso a gente tem que força vezes deslocamento, né? Por isso dessa forma, por isso ficou redundante. Enfim, substituindo na equação θ por I vezes alfa e substituindo o módulo de força gravitacional por m vezes g, massa vezes gravidade, a gente vai ter que menos L vezes isso aqui, quer dizer, força-peso agora vira massa vezes aceleração da gravidade, fica m massa vezes aceleração da gravidade vezes seno teta vai ser igual a torque, que o torque agora a gente vai usar I, que é o momento de inércia do pêndulo em relação ao ponto fixo, e alfa, que é a aceleração angular. Momento de inércia em relação ao ponto fixo vezes alfa, que é a aceleração angular.
certo? Do pêndulo em relação a esse ponto. Então, dessa forma, podemos simplificar essa equação, supondo que o ângulo θ é pequeno, pois nesse caso a gente poderia substituir seno de θ por θ, expresso mesmo em radianos. Por exemplo, se θ é igual a 5 graus, que é igual a 0,0873 radianos, o seno de θ é igual a 0,0872, o que é muito próximo, a diferença de apenas 0,1%. Então, se a gente usar essa aproximação, explicitando alfa, a gente obteria, passando o média de inércia para lá, né? E considerando que esse θ aqui é muito pequeno, então o seno θ é equivalente ao próprio θ em radianos, essa equação ficaria assim: menos L mg menos L vezes M vezes G dividido por I vezes θ. Pronto. Seria basicamente essa fórmula aí. Lmgθ sobre I, que é a inércia. Vou fazer esse M melhorzinho, porque tá, né? Porque ele tá falhando, tá meio ruimzinha hoje. Mas enfim, isso aqui tudo igual ao alfa, que é a aceleração angular. Assim, quando o peso do pêndulo ele se move para a direita, a aceleração para a esquerda vai aumentar até o peso parar e começar a se mover para a esquerda. Quando o peso está à esquerda da posição de equilíbrio, a aceleração para a direita tende a fazê-lo voltar para a direita. E assim por diante, tipo, o que vai produzir um MHS, mais precisamente o movimento de um pêndulo simples com apenas pequenos ângulos de deslocamento pode ser aproximado por MHS. Podemos expressar essa restrição de outra forma. A amplitude angular θm do movimento, o ângulo máximo de deslocamento nesse caso, deve ser pequeno. Comparando as equações, a gente nota que a frequência angular do pêndulo é W, frequência angular do pêndulo, W no caso, né? Ela é a raiz da massa vezes a aceleração vezes o L. Isso vezes I. Dividido por I, perdão. Então, substituindo essa expressão de W na equação W igual a 2π sobre T, que é o período, a gente tem que... Vemos que o período do pêndulo pode ser escrito como? Tipo, vamos lá, deixa eu pegar aqui e explicar de novo. A gente tem W, vou explicar um pouquinho melhor. W, ele basicamente é a frequência angular do pêndulo. W, ela é dada por raiz da força peso, massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o L, isso tudo dividido por I. Beleza, movimento de inércia. Momento de inércia. Substituindo essa expressão na expressão que a gente já conhece de W mais comum, que é W igual a 2π sobre período. Substituindo essa nessa, isolando esse T, a gente vai ter que período, que era o que a gente queria calcular logo no início, a primeira pergunta que foi feita, vai ser igual a 2π vezes a raiz do momento de inércia sobre massa, aceleração da gravidade e comprimento do fio. Essa seria a fórmula do período. Toda a massa de um pêndulo simples está concentrada na massa m do pêndulo.
Então, isso que está uma distância L do ponto, certo? Então assim a gente pode usar a aceleração I igual a mr ao quadrado para escrever I igual a ml ao quadrado, como o momento de inércia do pêndulo. Se a gente substituir esse valor na equação, simplificando, a gente obteria, isso no caso, substituindo, certo? O I por m vezes L ao quadrado porque, deixa eu explicar um pouco melhor. A gente tem, né, a forma do momento de inércia que é m massa vezes r ao quadrado, que é o raio. Só que toda a massa de um pêndulo simples vai estar concentrada nessa massa do peso do pêndulo, que vai estar uma distância L desse ponto fixo. Então, no lugar desse r ao quadrado, a gente pode botar L ao quadrado, que vai ser essa mesma distância. Então, ficaria L ao quadrado, exatamente. Substituindo aqui, a gente vai ter que T é igual a 2π raiz de L sobre G. Porque esse ao quadrado aqui corta com esse L, esse M corta com esse M, sobra I sobre G. L sobre G, no caso, perdão. L sobre G. Então, essa é a fórmula do período que a gente encontra. Ao contrário do pêndulo simples, um pêndulo real, que é o pêndulo físico, frequentemente chamado de pêndulo físico, né? Pêndulo real, pode ter uma distribuição complicada de massa. Tipo, isso aqui é a situação ideal. Agora vamos para o pêndulo fixo, um pêndulo real. Certo? A pergunta seria, um pêndulo físico também executa um MHS, movimento harmônico simples? Caso a resposta seja afirmativa, qual é o seu período? Então, vamos fazer um novo desenho aqui. A gente tem aqui um pêndulo. Ele é irregular, como você pode estar vendo mesmo. Um pêndulo físico arbitrário deslocado de um ângulo θ. Novamente, a gente tem outro ângulo θ. Tem o eixo aqui central, formando 90 graus, né? Tem o eixo que ele está. Aqui a gente forma o ângulo θ. Beleza? Ele tem uma força-peso, como da outra vez, mesmas coisas. Força-peso. Tem as componentes dessa força-peso. Nesse sentido. E nesse sentido. Se a gente substitui, né? Vamos lá. A força gravitacional está aplicada ao centro de massa C, certo? Vamos pegar esse aqui, supondo o centro de massa. Centro de massa C. Uma distância H, isso vai estar uma distância H do ponto fixo. Do ponto fixo, que é o ponto onde ele está inserido, certo? Ponto O. Comparando isso, a gente vê que existe apenas uma diferença. Comparando essa figura com a figura anterior que a gente tinha, essa aqui, a gente vê que existe apenas uma diferença importante entre o pêndulo físico arbitrário e o pêndulo simples.
No caso do pêndulo físico, perdão, no caso do pêndulo físico, o braço de alavanca do componente restaurador, né, da força gravitacional vezes o seno θ, que é isso aqui, que a força fica puxando para o centro, força-peso vezes a caneta tá falhando logo agora. Vou pegar outra aqui. Não, essa fica clara demais, fica ruim pra ver. Vou fazer uma pausa aqui rapidão para encontrar uma caneta. Consegui. Enfim, voltando. Então, a força-peso vezes seno θ. A força gravitacional é H. Basicamente, o braço de alavanca do comprimento da componente, né? Fg seno θ da força gravitacional, ele vai ser H, não o comprimento L do fio. Sobre todos os outros aspectos, a análise do pêndulo físico é idêntica à análise do pêndulo simples. Assim, para pequenos valores de θ, o movimento é aproximadamente um movimento harmônico simples. Se a gente substituir, né, L por H na equação, a gente pode escrever o período como sendo, no caso, H é essa distância aqui, só para deixar claro que eu esqueci de avisar, inclusive, não dá pra fazer nada, né? Então, tipo, a única diferença é essa, tipo, aqui, no pêndulo simples, a gente tem o comprimento todinho de tração do fio, Aqui não, aqui é até o centro de massa. Essa é a única diferença, basicamente. Então, substituindo, a gente vai ter período, já confundindo. Período igual a 2π raiz do movimento de inércia, mas o movimento de inércia a gente já viu que era m vezes L ao quadrado e cancelou lá, então só vai sobrar L aqui, sobre quer dizer, vai sobrar L ao quadrado, que agora não tem L para cancelar. Opa, eu tava confundindo as coisas aqui, não pode não, gente. Não tem o L, na realidade, não tem L. Com o pêndulo simples, I é o momento de inércia do pêndulo em relação ao ponto O, embora I seja mais igual a ml ao quadrado, pois depende da forma do pêndulo físico, né? Ainda é proporcional a m. Então, o pêndulo físico não oscila se o ponto fixo é o centro de massa. Normalmente, isso ocorre a fazer H igual a zero. Nesse caso, a gente tem que o período ele vai tender a infinito, o que significa que um pêndulo jamais chega a completar uma oscilação. Então, no caso, isso aqui, consertando o movimento de inércia mesmo, que não tem nada para cancelar. Isso aqui vai ser massa vezes a gravidade vezes o H. Tranquilo? Vou escrever melhor aqui para ficar mais legível. T vai ser igual a 2π raiz de I M G H. Essa é a forma para um pêndulo real, um pêndulo físico. Pêndulo físico com o ponto fixo O que oscila um período T corresponde a um pêndulo simples de comprimento L0 com o mesmo período T. Então, se a gente usar a equação que a gente viu anteriormente para calcular o valor de L0, o ponto do pêndulo físico, que vai ficar uma distância L0 do ponto O, é chamado de centro de oscilação do pêndulo físico.
para o ponto de suspensão dado. Entrando agora na medição da gravidade, a gente pode usar um pêndulo físico para medir a aceleração de queda livre em um certo ponto de superfície da Terra. Inclusive, isso foi feito várias vezes, milhares de medições dessas foram feitas como parte de estudos geofísicos, inclusive. Para analisar um caso simples, a gente vai tomar o pêndulo como sendo uma barra uniforme de comprimento L, que vai ter suspensa por uma das extremidades. Para essa configuração, o H que a gente tem na equação anterior, nessa aqui, o H da equação, a distância entre o ponto fixo e o centro de massa é L sobre 2. Por quê, né? Supondo que agora a gente tenha uma barra. Essa barra aqui é uniforme, certo? Então o ponto de massa está na metade. Esse H aqui é a metade. Vai ser L sobre 2. De acordo com a tabela, isso aí. O momento de inércia desse pêndulo em relação a um eixo perpendicular à barra passando pelo centro de massa é igual a 1 sobre 12 vezes m vezes L ao quadrado. Isso de acordo com a tabela, né, de inércia. O momento de inércia desse pêndulo. Aplicando o teorema dos eixos paralelos, isso no caso, deixa eu anotar aqui, que é melhor, né? O momento de inércia desse pêndulo em relação ao eixo perpendicular, barra, passando pelo centro de massa, é 1 sobre 12 m L ao cubo. Opa, ao cubo não, perdão, ao quadrado. Ao cubo, porque eu botei o cubo, faz nem sentido. Aplicando o teorema dos eixos paralelos, I igual a ICM, no caso, né, a um momento, mais mh ao quadrado, isso a gente já viu aí no teorema dos eixos paralelos. A gente vai ter que I vai ser igual a ICM mais m vezes h ao quadrado. Descobrimos que o momento da inércia em relação ao eixo perpendicular, passando por uma das extremidades dessa barra, é... A gente tem que ir a isso aqui, e a gente tem que isso aqui é dado aqui, e esse H a gente tem aqui. Substituindo essas fórmulas, temos que I vai ser igual a m vezes L ao quadrado sobre 12 mais m vezes L ao quadrado sobre 4. Isso aqui, para calcular, no final, fazendo as somas aí tudo, a gente vai ter 1/3 de ml ao quadrado. Então, m L ao quadrado sobre 3. Massa vezes comprimento ao quadrado sobre 3. Certo?
fazendo h igual a L sobre 2 e I igual a ML ao quadrado sobre 3, na equação que a gente tinha antes, e explicitando G, a gente obtém que G vai ser igual a 8π ao quadrado L sobre 3 vezes o período ao quadrado. Essa seria a fórmula. Posso mostrar como chegar nela aqui, vou mostrar, fica melhor, acho. Se a gente tem isso aqui, né? A gente vai... Primeiro de tudo, vamos levar logo ao quadrado isso aqui, vai tirar a raiz. Vai tirar essa raiz daqui. Então, a gente teria que t ao quadrado vai ser igual a 4π ao quadrado vezes I, mas quem é I? I a gente viu que é ml2 sobre 3 vezes massa vezes L ao quadrado sobre 3. Isso tudo dividido por M vezes G vezes H. Isso tudo dividido por MGH. Dividir é a mesma coisa que inverter e multiplicar. Então, multiplicado por 1 sobre M vezes G vezes H. Só que quem é H? H é L sobre 2. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que multiplicar por L aqui e multiplicar por 2 aqui. Enfim. Pronto. Essa é a fórmula. E por extensa, agora a gente vai reduzir, né? Essa massa aqui vai cortar com essa. Esse L aqui corta com esse quadrado. No final, a gente tem aqui t ao quadrado igual a 4π quadrado, 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. 8π, vou botar lá 8π ao quadrado melhor, vezes L, dividido por 3G. Trocando agora o G pelo T, né, ao quadrado, trocando lugar para isolar o G, a gente tem essa fórmula aqui. Assim, se a gente mede L e o período de T, a gente pode determinar o valor da gravidade no local onde se encontra o pêndulo. Para medidas de precisão, são necessários alguns refinamentos, como colocar o pêndulo em uma câmara evacuada e outras medidas aí para ter o mínimo possível de erro. A margem de erro ser muito menor. Mas se você quer ter um valor aproximado, assim, mas você pode fazer até experimentos ao ar livre tranquilo. Então, é isso. Sobre pêndulos é isso. Muito obrigado pela preferência. Fiquem de olho aí que tem mais aí. Vamos entrar no assunto de ondas ainda depois. E tem muito mais coisa pela frente. Valeu!